Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, começando o dia. Hoje, 25 de agosto, celebra-se inclusive o Dia do Soldado. Vai aqui uma palavra especial de congratulações e de parabéns a esses que têm servido a nossa pátria de maneira tão dedicada. Aproveito para convidá-los para uma celebração no próximo domingo, às 19 horas. Faremos referência ao Dia do Soldado, mas também à Semana da Pátria, que se aproxima. Um belíssimo culto no próximo domingo, às 7 horas da noite. Um abraço especial para os aniversariantes deste dia. Recebam todo o nosso carinho, nosso desejo de muitas felicidades. Que Deus abençoe a sua vida e dirija cada um dos seus passos. A todos o convite à nossa meditação na Palavra de Deus a partir do livro dos Salmos. No Salmo de número 50, nos versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Esse não é o único texto das Escrituras no qual Deus fala a respeito da distinção entre aquilo que nós falamos e aquilo que efetivamente fazemos. Por diversas vezes na palavra de Deus encontramos uma declaração direta do Senhor contra aqueles que tentam praticar uma religiosidade nominal. Um dos textos mais claros e mais diretos com relação a isso é o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, quando Deus chega a dizer ao povo que pare de fazer sacrifícios e trazer holocaustos. Tudo aquilo estava sendo vão, tudo aquilo não teria utilidade nenhuma. Ao longo do ministério de Jesus, por diversas vezes ele falou a respeito da atitude assumida, principalmente por alguns líderes judaicos, especialmente entre o farisaísmo. A verdade é que havia pessoas que estavam sim preocupadas com a religião, mas que professavam uma religiosidade, para usar uma expressão muito mais moderna, uma religiosidade nominal. Havia o compromisso teórico com uma proposta religiosa, mas uma conduta, uma vida absolutamente distante daquilo que os princípios religiosos propõem. Uma atitude absolutamente incoerente com a religião que se diz professar. A verdade é que em toda a Bíblia encontramos muitas vezes Deus falando sobre isso, sobre a sua preocupação com a atitude interior, com aquilo que realmente conta, aquilo que vale. Uma postura e uma decisão que se refletem no modo como nós vivemos. Jesus fala muito sobre isso, ensina muito a respeito disso. Jesus menciona, por exemplo, que não devemos estar preocupados com as coisas exteriores, mas com aquilo que há dentro de nós. De uma maneira metafórica, ele chega a dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Isso porque havia no judaísmo uma preocupação muito grande com o lavar as mãos e com o tipo de comida que poderia ser comida, a comida que poderia participar de seu cardápio e aquela que não podia, que era considerada impura ou imunda. E Jesus está preocupado com a atitude interior. Em determinado momento ele chega a chamar aqueles homens de sepulcros caiados, por fora brancos, limpos, por dentro podridão. A verdade é que a palavra de Deus e Jesus Cristo ao longo do seu ministério trazem um foco muito grande na religiosidade nominal. Em nossa pátria, lamentavelmente, encontramos uma experiência muito semelhante àquilo que Jesus encontrou no judaísmo do seu tempo. Nós nos dizemos viver num país cristão. O Brasil é conhecido dessa forma. Não é isso, porém, que a conduta das pessoas indica. Não é isso que o comportamento das pessoas atesta. A verdade é que a religiosidade tem sido nominal. A religiosidade tem se demonstrado em atitudes totalmente distantes daquilo que o verdadeiro evangelho apresenta. O cristianismo verdadeiro, legítimo, com seus princípios, com seus valores e com seus ensinamentos, é muito distante daquilo que tem sido a conduta da grande maioria das pessoas. As pessoas usam frequentemente a expressão catolicismo nominal, e é verdade. Há muitos dos que se dizem católicos que sequer leram as Escrituras.
Mas, infelizmente, vemos nos nossos dias uma experiência semelhante dentro das igrejas evangélicas. Começa a haver um evangelicalismo também nominal. Recentemente, a imprensa publicou matérias falando do crescimento do número de pessoas que se dizem cristãs e mesmo de pessoas que se dizem evangélicas, mas que não querem frequentar igreja, não querem compromisso, não querem envolvimento. A verdade é que o evangelho legítimo, somente existe quando há um compromisso de vida. Quando a nossa vida em sua inteireza está envolvida, está relacionada com os princípios e valores das Escrituras. Evangelho verdadeiro é evangelho de compromisso, é evangelho de envolvimento, é evangelho de participação. Daí a importância da igreja, do estar envolvido na igreja e em suas atividades. Daí a importância da leitura das Escrituras e da aplicação dessa leitura em nossa vida diária. Daí a importância de um comportamento que seja coerente com os ensinamentos cristãos. Daí a importância de uma atitude que esteja em harmonia com o Evangelho no qual dizemos crer e no Evangelho que ousamos pregar. Deus se preocupa com aqueles que, embora professem religiosidade, não vivem uma vida condizente com esta mensagem ou com essa profissão. A verdade é que nós somos desafiados a viver um evangelho que realmente reflita os princípios e valores ensinados nas Escrituras. É esse o desejo que Deus tem para a sua vida. Uma vida de coerência, uma vida de integridade, uma vida em harmonia com os seus ensinamentos e com a sua palavra. Mas isso só é possível quando você conhece a palavra de Deus, quando você mantém contato com ela, quando você permite que Cristo transforme a sua vida, quando você permite que Cristo seja o Senhor do seu viver. É esta a proposta. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a viver um evangelho verdadeiro, que se reflita em nossa conduta, em nosso proceder, em nossas palavras e em nossas ações. Que aqueles que nos assistem neste instante conheçam a Cristo pessoalmente e o tenham como Senhor de suas vidas, de suas ações, de seus planos e de suas decisões. E que, tendo Jesus como Senhor, possam viver uma vida na qual a Tua palavra seja demonstrada, a Tua palavra esteja clara, e os ensinamentos e valores da Tua palavra possam ser observados, possam ser percebidos ao longo do caminhar. Eu te peço, Pai, que estas verdades se verifiquem na vida de cada um daqueles que nos assistem neste instante. É a súplica que fazemos no nome de Jesus. Amém. Enche